lindos! Tudo bom, quinto ano? Vamos a mais uma aula de ciências? Vamos? Muito bem. Peguem aí, por favor, a página 26 e 27 para a gente dar continuidade à nossa aulinha. Nós estamos falando sobre os alimentos, não é isso? Que devemos nos alimentar muito bem, ok? Como tia Daisy vem dizendo sempre, uma vez ou outra, podemos comer nossas guloseimas, né? Que ninguém é de ferro, né? Eu tiro por mim. Mas Deus está conosco, nos abençoando a cada um de nós, nos dando muita saúde e muita esperança para que esse dia passe maravilhosamente bem e que seja um dia abençoado. Amém, Senhor. Vamos aí, né, gente? Vamos classificar na página 26, classificando os alimentos consumidos, ou seja, quando eu falo alimentos consumidos, são aqueles que nós ingerimos, que nós comemos diariamente, certo? Mas também existem alimentos que são naturais, que são chamados de alimentos in natura, ou seja, que não sofreu nenhum processo químico, ou seja, não tem conservante algum. É diretamente natural. Por exemplo, verduras, né, que nós devemos ingerir todos os dias, as saladas todos os dias, o suquinho natural. Então, esses alimentos são chamados de alimentos in natura, que não sofrem processo químico, que não tem conservante, certo? Aqui também vem falando sobre mini alimentos processados. Quando falamos mini, ou seja, ele sofreu um pequenino processo. É no caso do feijão, que nós já compramos diretamente no supermercado, ou então na mercearia, ou então na padaria, o arroz, o macarrão, certo, gente? O pão, então, ali eles são alimentos que sofreram pequenos processos, né? Que foram utilizados alguns conservantes e alguns produtos químicos para conservá-lo para bastante tempo. E temos também aqui no texto falando sobre alimentos processados, né? Que a maioria são os alimentos enlatados, aqueles sim que passam por um processo maior, né? Aquela matéria-prima que é retirada da natureza pelos produtores que cultivam a agricultura, que é vendida para a indústria, onde ela é transformada em um alimento industrial, certo? A maioria é os enlatados, né? Os refrigerantes, os suquinhos de caixinha, que ali eles sofrem muito processo realmente. E temos aqueles alimentos que é ultraprocessados, ou seja, ao máximo, que é o caso do biscoito recheado, é o caso do todinho, é o caso do... Me lembre mais aí, gente. Da sardinha em lata, né? Da ervilha, do milho, né? Da seleta, aqueles processos ali, aqueles alimentos são ultraprocessados, porque é utilizado com bastante química, com bastante conservante, para que a sua durabilidade dure 1 ano, 2 anos de validade. Certo, meus amores? Então, nós devemos comer o que? Bem. Quando eu digo comer bem, eu devo ingerir bastante alimento natural, viu, gente? Frutinha, beber bastante água, fazer exercícios físicos, comer todos os dias feijão e arroz e salada. Após essa minha refeição do almoço, eu não vou comer tomando refrigerante nem tomando suco, não. Tenho que esperar pelo menos 5 minutos a 10 minutos para que eu toma meu líquido, para que eu tenha uma digestão saudável, certo? Vamos aí. Vamos fazer um jogo rápido da página 27. Rápido mesmo. Primeira questão. Analise as imagens a seguir e responda. Vamos aí. Nós estamos vendo 2 imagens. Não é isso, gente? Tia vai botar aqui 2 imagens. Uma imagem natural, certo? Vocês estão vendo aqui um prato natural onde eu tenho alimentos naturais. Viram?
E a outra é um alimento que industrializado, né? Vocês estão vendo aí uma macarronada onde eu estou utilizando macarrão, ok? Aí tia pergunta a você, qual desses alimentos é melhor para que eu possa ter uma boa dieta? Qual é, gente? Qual é? Qual é o prato? Muito bem, tia Daisy. Prato com arroz. Olha aí. Feijão. A proteína, que quando eu falo proteína, estou me relacionando a carnes. Pode ser branca ou vermelha, que nós já falamos sobre isso aqui. Prato com arroz, feijão, a proteína e a salada. Beleza. Na letra B, eu tenho quem na letra B? De acordo com o que vimos até agora, classifique os alimentos das imagens acima. O tipo de processo. Aí tia quer saber o arroz, o feijão, certo, gente? Eles são o que? Arroz e feijão, eles são o que? Arroz e feijão. E a proteína são o quê? São produtos o quê? Isso mesmo, piedade. Mini processados. Ótimo. A salada, gente. A salada. Sim, a salada. Ela é o quê? Ela é o quê, gente? Isso mesmo, piedade. In natura. Um alimento natural. Beleza, né? Beleza. E o macarrão é um processo que o macarrão, sim. O macarrão o quê? Alimento o quê, gente? Ultra o quê? Processado. Ok? Então, vocês entenderam, né? A classificação dos alimentos que nós ingerimos no nosso dia a dia, ok? Alguma dúvida? Posso apagar aqui? Posso? Vamos para a nossa agendinha? Vamos lá. Enquanto o tia Dez está apagando, vocês peguem a agendinha para fazer. Viu a agendinha de hoje, ok? Agenda. Vamos lá. Ciências. Página. Vamos para a nossa página para fazer nosso deverzinho. Páginas 28 e 29. Ok? 2. Estudar. Vezes 7 com 9 fora. Ótimo! Muito bem! Alguma dúvida, gente, sobre o que nós estudamos hoje? Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Atualmente, os cuidados com a alimentação vêm ganhando cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas. Com isso, surge muita informação, termos diferentes que, ao invés de ajudar, acabam confundindo muita gente na hora das compras. Pensando nisso, hoje eu vou explicar a diferença entre alimento in natura,
alimento processado e alimento ultraprocessado. Os alimentos podem ser classificados em 3 grupos de acordo com o grau de processamento, ou seja, quanto mais longe do natural, quanto mais etapas de processamento esse alimento passar, menos saudável ele é. No primeiro grupo estão os alimentos in natura ou minimamente processados, que são obtidos diretamente de plantas e animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Alguns alimentos desse grupo sofrem processos mínimos, como limpeza, secagem, remoção de partes não comestíveis, fermentação, pasteurização, entre outros processos. Nesse grupo, eu incluiria os alimentos que frequentemente não precisam de embalagem, como os legumes e verduras, as frutas in natura, as batatas, aipim e outras raízes e tubérculos, as farinhas, como a de trigo, a de mandioca, e também massas frescas à base apenas de farinha, arroz, tanto integral quanto parborizado, quanto branco, os feijões e também outras leguminosas, como a lentilha, o grão de bico, tanto comprados a granel quanto embalados, os sucos integrais ou naturais, sem conservante e sem adição de açúcar, as sementes oleaginosas e as frutas secas, cereais em geral como a aveia, a quinoa, o amaranto, sem adição de açúcar e sem aditivos, as carnes como carne bovina, carne de porco, frangos, peixes frescos e também os ovos, os laticínios também como os leites e os iogurtes naturais sem adição de corante e nem açúcar, o café, os chás e também as especiarias e ervas, tanto frescas quanto desidratadas. Esses alimentos devem ser a base da nossa alimentação, ou seja, sempre priorizar alimentos naturais, alimentos da estação e receitas feitas em casa. No segundo grupo estão os alimentos processados, que são alimentos in natura que recebem adição de sal, açúcar ou óleos para durarem por mais tempo e ficarem mais agradáveis ao paladar. Um exemplo bem prático para entender a diferença entre alimentos in natura e alimentos processados é o peixe. Aqui eu tenho um peixe fresco, que é um alimento in natura, e aqui eu tenho o atum sólido em óleo, que é um alimento processado. Ele é conservado apenas no óleo, água e sal, e isso a gente consegue verificar na lista de ingredientes no rótulo do produto. Outros exemplos de alimentos processados são as conservas, como o pepino, o milho, a ervilha, o palmito, o tomate pelado, a maior parte dos queijos, pães feitos à base de farinha, sal, água e fermento. Como esses alimentos têm adição de sal, açúcar ou óleos, é importante ficar atento ao rótulo do produto e consumi-los em menor quantidade. O terceiro grupo são os alimentos ultraprocessados, que são fabricados geralmente por indústrias de grande porte, onde os alimentos passam por diversas etapas de processamento e são adicionadas substâncias de uso exclusivamente industrial com nomes desconhecidos pela maioria da população. Esses aditivos têm como objetivo realçar a cor, o aroma, o sabor e a textura dos alimentos, tornando eles extremamente atraentes. Aqui, entre os alimentos ultraprocessados, eu incluiria os biscoitos ou bolachas industrializadas, as barrinhas de cereal, embutidos como a salsicha, por exemplo, sucos artificiais como sucos em pó, tanto versões lights como versões normais, os sucos de caixa, salgadinhos, temperos prontos, bebidas açucaradas como os refrigerantes, tanto os zeros quanto os normais, alimentos congelados como as pizzas, nuggets ou outras refeições, lasanhas também. Outro exemplo são as bebidas lácteas açucaradas ou os iogurtes saborizados, e aqui eu trouxe para comparar o iogurte natural, que é um alimento minimamente processado, à base apenas de leite e de fermento,
E essa outra versão aqui, que além de fermento e de leite, tem também na composição xarope de açúcar, amido modificado, açúcar, fosfato tricálcico, aromatizante, espessante, corante, entre outras substâncias. Outro exemplo que as pessoas também têm bastante dúvida é o macarrão instantâneo, aquele que fica pronto em 3 minutos. E o problema aqui não é só o tempero em pó. Eu trouxe outra massa comum para a gente conseguir diferenciar, e essa aqui leva apenas farinha de trigo integral, enquanto essa aqui, além de ser com farinha branca, vai gordura vegetal, que é uma gordura trans, sal, reguladores de acidez, conservantes, corantes, estabilizantes e assim vai. Por esses motivos, os alimentos ultraprocessados devem ser evitados. Com esse episódio, eu espero ter deixado claro mais uma vez a importância de ler os rótulos dos produtos na hora das compras e lembrar que os melhores alimentos não têm rótulos. Para esse vídeo, eu me baseei no Guia Alimentar da População Brasileira, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, e ele é um conjunto de informações e recomendações para promover a saúde das pessoas. Ele tem uma linguagem bem acessível e eu recomendo bastante a leitura, por isso eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Outra dica bem legal para conhecer mais sobre os alimentos é o aplicativo Desrotulando. Ele foi desenvolvido por 2 nutricionistas e ele avalia os alimentos conforme o grau de processamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre a classificação de algum alimento, é só deixar nos comentários. Hoje eu fico por aqui. Até mais!